Abra sua Bíblia, meu querido Filipenses, Palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, começando com o verso de número 27, Filipenses capítulo 1, iniciando a leitura no verso de número 27. Palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, iniciando com o verso de número 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos por uma fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela está em nossas mãos, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado pela certeza que temos, que estamos vivendo debaixo do teu cuidado e misericórdia, mas temos um tempo para passar aqui na terra, glorificando o teu nome. Assim nos dá sabedoria, discernimento, para encontrarmos o caminho a seguir. Obrigado, Senhor Deus, pelos exemplos dos teus servos no passado. Obrigado pela palavra que chega para nos orientar. E obrigado pela iluminação do teu Santo Espírito, para escolhermos o caminho certo, na hora certa, onde o Senhor assim deliberar. Esteja conosco, Senhor, nesse domingo, tudo que vamos fazer para glorificar o teu nome, em nome de Jesus, amém. O Deus do Evangelho. O texto fala exatamente que nós devemos viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. No sermão passado, vimos que existe uma dignidade na fé, e essa dignidade na fé emboca na unidade da fé, que é a igreja, o corpo de Cristo. Nós estamos vivendo aqui na terra e temos que viver unidos à igreja, povo de Cristo Jesus, assim pela fé no Evangelho. Vivei de uma forma digna da presença do Evangelho no meio de vocês. O que é o Evangelho? O Deus do Evangelho, o Deus da Boa Nova. Qual é a Boa Nova? Qual é a informação boa para nós? O que Deus deixou de extremamente bom para o seu povo aqui na terra até chegar na glória? Qual é o essencial? O que não pode faltar? E o Deus do Evangelho é o Deus que estabelece a essência. As demais coisas se tornam secundárias. A sociedade e o caminho da sociedade é secundário. O que é essencial para Deus, o que Deus estabelece como essência do seu Evangelho, a sua participação aqui na terra como igreja depende desse entendimento. O Deus do Evangelho nos faz viver. Verso de número 27, Filipenses 1, 27 diz: vivei, estejam vivos. O que ele está dizendo? Nós temos um nascimento, estamos aqui, nascemos aqui na terra, mas temos um novo nascimento, e esse novo nascimento é quando nós nascemos do Evangelho, e ele diz: vocês devem viver, vocês estão vivos. Há um tempo para a gente cumprir essa nossa tarefa e missão, viver aqui na terra.
esse tempo nos foi dado para que nós vivamos para a glória de Deus. Então, igreja, estamos unidos pela fé no Evangelho de Cristo Jesus e vivemos nessa essencial informação. Todas as demais coisas são secundárias. O que o mundo faz? O que a sociedade faz? O que a proposta da nossa carne faz? O que Satanás faz? Ele diz, olha, você deve esquecer o Evangelho, você deve abandonar a Boa Nova, e você deve se dedicar a todos os demais temas secundários. E a igreja é corrompida quando ela deixa o Evangelho, deixa a Boa Nova, deixa a fé, para viver como tema essencial todos os demais temas da sociedade. Nós estamos nesse mundo para fazer diferença e para transformar. Esse discurso se torna algo contaminador. Podemos fazer de tudo, mas esquecer da essencialidade do Evangelho nunca. Nunca. Há um diferencial aqui tremendo. O Evangelho está fora de concorrência. Não se mexe no essencial. E não se abre mão do essencial. As demais coisas são necessárias, mas elas são secundárias. Nós devemos tomar muito cuidado, porque nós começamos a entender, por mais dinâmico que sejam os assuntos, e por mais rica que seja a nossa capacidade intelectual, de laborar em vários temas, ainda que a gente possa discordar da maioria ou da minoria, ainda que a democracia, um discurso ideológico, possa nos conduzir a direções do entendimento que o homem se basta nas suas determinações, mas ele não se basta, porque Deus é o Deus do Evangelho, e não há solução para o homem fora do Evangelho. Por mais capazes que sejamos atingir o Evangelho pelas nossas ideologias, vão nos tirar a base, vão nos tirar a firmeza. E o ser igreja não se compromete com aquilo que nos coloca em condição de cairmos da nossa fé. Estai firmes. Estar firmes não é no discurso de homens e não nas discussões de ideologias. Estai firmes no Evangelho. Aí, querido, você pode discordar do secundário quanto você quiser. Você pode ter os pensamentos mais esdrúxulos, mais complicados. Você pode ter leituras extremamente comprometedoras de uma vida em sociedade, mas você não abre mão do Evangelho, e você está firme no Evangelho. Estava no seminário, nossa turma tinha 45 alunos, e na época de seminário, década de 80, eram 250 seminaristas no Seminário Presbiteriano do Norte, e um dos mais brilhantes colegas meus, nós tínhamos uma aula de evangelismo, um dos mais brilhantes teólogos, com vários livros escritos, muito inteligente, e o professor perguntando o que nós devemos fazer para inovar a pregação do Evangelho. E o meu colega de turma, que eu não vou falar o nome, mas ele diz: nós devemos evangelizar os extraterrestres. E, rapaz, olha, 45 seminaristas ouvindo isso, a gente deu tanta risada, e ridicularizamos a tese do brilhante teólogo da nossa turma.
Falou, você está maluco? Ele falou, não, eu acredito que existam extraterrestres e eles devem ser evangelizados. E esse é um dos maiores doutores da IPB hoje. Teses esdrúxulas. Respeito àqueles que assim pensam, mas na minha cabeça não. E na leitura dos seminaristas isso foi mais engraçado ainda, né? A tese era para nós estranha, mas a mente brilhante do meu colega caminhou nessa direção. Falou assim, fique você com a sua mente brilhante, eu não vou fazer parte dessa equipe missionária, não vou evangelizar extraterrestres, porque não entendo que esse seja o caminho a seguir. Então, queridos, dentro do pensamento humano, você vai encontrar N possibilidades. Se você pegar a história do mundo, você vai ver que muita gente pensou muita coisa a respeito de muito assunto, que antes foi considerado brilhante, e hoje é ridículo. E que antes foi considerado ridículo, e hoje é brilhante. Você vai se prender a isso? Você vai colocar a sua firmeza na fé, nesse lodo, nesse escorregar de racionalidades? Deus é o Deus do Evangelho. Se existe um tema que você deve colocar como único, essencial, é o Evangelho de Cristo Jesus. Estai, pois, firmes, em primeiro lugar, em um só Espírito. Não existe dois espíritos, existe um Espírito. E só há um Espírito que nos conduz à salvação, e esse é o Espírito Santo de Deus. É Ele que dita, é Ele que conduz a cada um de nós no Evangelho, firmes no Evangelho, somente através da operação do próprio Deus no seu Espírito, eu e você ficaremos firmes no Evangelho. Não há outro que possa operar com tanta intensidade, por melhor que sejam as programações, por melhor que seja o discurso, por melhor que seja a aula, por melhor que seja as excelências que nós possamos produzir. Eu tenho que estar firme em um só Espírito, e esse não é o Espírito humano, esse é o Espírito divino. Preste bem atenção, porque há um vínculo que nos faz firmes no Evangelho, e esse único vínculo é o próprio Deus. Não é a minha capacidade de discernir o caminho em sociedade que eu vou conduzir os meus pensamentos e vou comungar com A, B ou C. Não é esse discurso que faz de você uma pessoa firme no Evangelho. Não é a sua capacidade de melhorar ou de piorar a sociedade que faz você um só espírito com a igreja. Então esse discurso não é nosso. Esse discurso não entra. Esse discurso não nos leva a lugar nenhum. Quando pensamos em um só Espírito, pensamos em um único Deus. E nós estamos firmes num só Espírito. Porque todos nós saímos de nossas casas nesta manhã até a igreja, para quê? Para cultuar a Deus e glorificar a Deus juntos. Como? Conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós chegou a esse templo porque nós levantamos de manhã e falamos para nós mesmos: hoje eu vou para a igreja cultuar a Deus. Todos nós chegamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos conduziu até aqui. Se eu fosse escolher, eu estaria na praia essa hora, ou então dormindo, né? Domingo de manhã é um dia excelente para a gente dar uma esticadinha, né? Talvez. Ontem eu fiz uma pedalada que eu estou aqui, né?
mudando de perna para ficar em pé aqui. Podia ter ficado dormindo, né? Mas eu vim para a igreja. Por quê? Porque alguém me trouxe. E você veio para a igreja porque alguém te trouxe. E você está aqui porque você sabe que você deve cultuar a Deus com os seus irmãos. E ninguém vai te dar essa informação. Um só Espírito vai te dar essa informação. E a gente vem porque o Espírito Santo de Deus nos traz a um só Espírito, queridos. Meu bisavô era membro da Igreja Congregacional do Rio de Janeiro. Igreja Congregacional não tem conselho de representantes. Igreja Congregacional, vamos comprar um microfone. A assembleia está aberta. Compramos ou não compramos o microfone? Quem é a favor, levante a mão. Igreja Congregacional, a congregação decide tudo. E havia um descaminho na Igreja Congregacional do Rio de Janeiro, não é congregação cristã, congregacional. A Igreja Congregacional, havia uma votação, e o meu bisavô, não concordava com o caminho da direção da igreja. E diz o meu avô que falou para minha mãe, e o vô Juca levantava e falava assim: não concordo. Mas, seu Juca, está todo mundo aceitando. Ele falou: não, está todo mundo aceitando, mas esse não é o caminho da igreja. E ele levantava e dizia: olha, não concordo com esse caminho. Mas, seu Juca, veja bem, está todo mundo de acordo, está todo mundo gostando. Ele levantava e dizia: não, mas eu não concordo, esse não é o caminho da igreja. Aí sentava, continuava na igreja, sentado, mas ele tinha uma leitura diferente do que aquele grupo queria. E todos respeitaram, ainda que discutiram com ele, mas respeitaram a postura dele e o entendimento dele. Então aqui a questão não é o tema, aqui a questão é de ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está conduzindo o meu entendimento. E a igreja entende, porque todos nós estamos unidos como igreja, resolvemos estar aqui unidos, abrindo mão de parte das nossas liberdades, para caminharmos juntos no Evangelho. Nós não caminhamos juntos porque pensamos iguais, irmãos. Nós caminhamos juntos porque o Evangelho é o essencial, e nós viemos aqui prestar culto a Deus. Então, por tal, estamos unidos em um só Espírito. Mas o texto continua e diz que nós estamos em uma só alma. E aqui já não se fala da ação do próprio Deus, mas aqui fala das nossas resoluções. Portanto, nós resolvemos estar juntos, fazer juntos, viver juntos, abrindo mão de parte das nossas liberdades. E isso é uma só alma. Há uma decisão deliberada de cada um de nós, estarmos juntos, fazermos juntos e vivermos juntos, até chegarmos na glória. Isso faz de nós uma só alma. Não é a minha capacidade de ser encaixado dentro de um pensamento. Não é isso que a igreja faz. A igreja respeita a individualidade de cada um. Cada um pode decidir o que quiser, e no final, cada um se apresentará diante de Deus para prestar contas. Então, queridos, a nossa unidade de alma está ligada à nossa capacidade de resolução. Nós decidimos, queridos, estar juntos, fazer juntos e viver juntos. Terceiro lugar, nós lutamos juntos. E ele diz: nós lutamos juntos por uma fé no Evangelho. Uma fé evangélica.
Nós todos, além de decidirmos estar juntos, nós lutamos pelo Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Esse Evangelho nos faz caminharmos juntos. Lutamos com o nosso ego. Eu não sou o centro de todas as coisas. É Deus no seu Evangelho. E é uma grande tendência em nós acharmos que nós somos. Que o homem é. Mas nós não somos. Lutamos com o nosso pessimismo, onde nós falamos não vai dar certo. Você escuta muito isso, Nossa incapacidade de mensurar o futuro, porque o futuro a Deus pertence, nós consideramos pessimistamente o nosso futuro. Não há a nós a capacidade de pensar o melhor em Deus, na sua vontade. Nós sempre achamos que vai dar errado, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e ela nunca erra. Deus cochilou um pouquinho e essa vez a vontade dele não se estabeleceu. A vontade de Deus sempre se estabelece. Não há a menor possibilidade que a vontade de Deus seja usurpada. Lutamos juntos com as nossas limitações. E nós entramos com a parte ruim desse negócio. Nós somos extremamente limitados para ter a dimensão daquilo que Deus faz na nossa história e na história desse mundo, da qual nós estamos vivendo. Termino. Deus do Evangelho me fez viver em Cristo Jesus, em um só Espírito. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade, queridos. O Deus do Evangelho nos faz viver em Cristo, em uma só alma. Ele testifica em nós que somos igreja. Nós temos um pertencimento. Nós não estamos abandonados. O Deus do Evangelho nos faz viver em Cristo Jesus em uma só luta, e Ele testifica que estará conosco para sempre, e nós temos uma companhia. A nossa identidade, o nosso pertencimento e a nossa companhia de Cristo Jesus são suficientes para conduzir a nossa história. Queridos, fiquem firmes. Fiquem firmes. Por pior que seja a cena, o Evangelho de Cristo Jesus nunca nos será tirado, porque eles estão firmes no um só Espírito, uma só alma e uma só luta pelo mesmo Evangelho. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.